Voltando à continuação do nosso caso clínico, onde eu expliquei para vocês na primeira parte, toda a parte de adequação de meio que nós fizemos nessa paciente, agora nós vamos apresentar para vocês como que foi conduzida a questão cirúrgica. Então, fazendo o planejamento cirúrgico dessa paciente, onde nós fizemos o planejamento para a cirurgia guiada, nós desenvolvemos esses guias que fazem parte da nossa técnica do BDS Magnetic Guide, que são guias magnéticos. Quem quiser saber um pouquinho mais é só entrar nas outras aulas que a gente tem aqui no YouTube, onde, num caso, eu tive a oportunidade de explicar um pouquinho mais do que são os guias magnéticos e você saber um pouquinho mais. Então, nesse vídeo de hoje, a gente não vai ter tempo para discutir muito sobre essa questão. Então, foi utilizado esse guia. Esse guia, como vocês podem reparar, ele foi um guia que foi utilizado a BioSplint, nesse caso. E a BioSplint, quando você utiliza a BioSplint, no seu caso, ao invés de você fazer uma esterilização com autoclave, uma esterilização quente, você pode fazer uma esterilização química na utilização da BioSplint. Ou seja, fazer uma esterilização deixando essa guia cirúrgica imersa em clorexidina, por exemplo, que foi o que a gente utilizou nesse caso, em clorexidina 0,12 por 2 horas antes da cirurgia. Então, nesse caso onde foi utilizado a BioSplint, como vocês podem ver, nós adaptamos esse primeiro guia ali na parte da cirurgia, e depois que nós adaptamos esse guia, essa parte superior, ela serve como referenciamento de assentamento sobre os dentes remanescentes do paciente, e depois que esse guia é colocado, os pinos de ancoragem, essa parte superior do guia ela é removida e nós temos o guia base em posição. Depois desse guia base em posição, nós começamos toda a parte de fresagem dos implantes, onde acopla-se um segundo guia, e esse segundo guia, que vocês estão vendo aí, nessa imagem, esse segundo guia encaixa sobre o guia base, e aí nós começamos toda a parte de fresagem dos implantes e a instalação desses implantes. Tá? Então aqui, como vocês podem ver na imagem, nós utilizamos a técnica do Socket Shield, onde nós deixamos parcialmente a raiz aqui nessa região dos incisivos, e vamos também deixar submerso, sepultar os laterais e mais um pré-molar aqui no fundo, onde nós vamos fazer o sepultamento radicular desses laterais. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa técnica é só nos acompanhar lá na mídia social, no Instagram, onde eu falo bastante sobre a técnica do Socket Shield, que a gente vem desenvolvendo muitos casos, inclusive na utilização de casos unitários, e a gente tem a oportunidade de explicar um pouquinho melhor lá através da nossa mídia social e referenciando artigos, tudo mais. Quem quiser saber mais é só nos acompanhar lá, ok? Então, nesse caso, onde a gente fez a colocação desses implantes, depois da colocação desses implantes, também ainda continuando utilizando a BioSplint na confecção desses cicatrizadores personalizados. O que são esses cicatrizadores personalizados? Eles foram feitos num software especificamente para essa paciente, especificamente para cada dente. Se vocês repararem, nós temos um número aqui em cada cicatrizador de qual cicatrizador pertence cada região. Então nós temos o cicatrizador aqui, ó, por exemplo, do 13, o cicatrizador do 11, o cicatrizador do 21. Então são cicatrizadores personalizados que foram feitos impressos em 3D. E esses cicatrizadores, eles vão ter o papel para manutenção desses tecidos gengivais na posição que a gente gostaria, porque essa provisória da paciente, ela vai ser feita de forma tardia. Não, eu poderia reembasar essa provisória e adaptar essa provisória ali na hora da cirurgia? Poderia, é um fluxo. Porém, eu acredito que isso dá muito trabalho para se fazer na hora da cirurgia, depois de uma cirurgia cansativa como essa, você ficar fazendo uma adaptação de provisória. Então eu prefiro mandar para o laboratório e receber em 2, 3 dias essa provisória do paciente, que é uma ponte fixa, não tem a parte de compensação gengival nenhuma. E para eu manter essa gengiva na posição em que atual, com a gengiva está do paciente, se eu usar um cicatrizador comum, eu vou ter um colapso dos tecidos nesse cicatrizador comum. Então eu preciso trabalhar nesse sentido com a utilização de cicatrizadores personalizados que vão manter exatamente o perfil de emergência da gengiva exatamente igual como é a gengiva da paciente até essa paciente receber essa parte de provisionalização, tá? Então também aqui nesse caso nós fizemos a remoção desse tecido conjuntivo desepitelizado e nós deixamos a parte queratinizada que vocês estão vendo aqui, que a gente chama isso de reloginho, né? Porque é o formato de um relógio com uma pulseira, onde tem essa parte circular aqui que foi mantida a parte queratinizada e o restante foi feito tecido conjuntivo desepitelizado para a colocação desse tecido aqui, ó, nessa região dos laterais,
ok? Essa cirurgia foi conduzida pelo meu grande irmão, meu grande parceiro, fizemos a cirurgia 2, que é o Dr. Alexandre Teixeira, que fez toda essa parte dessa condução cirúrgica gengival desse paciente. E aqui nós temos o resultado radiográfico, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, onde nesse resultado radiográfico, uma panorâmica, onde nós temos o sepultamento radicular, como vocês podem ver ali, dos dois laterais que a gente deixou, tem mais um pré-molar que a gente deixou aqui também, e o socket shield, que não dá para ver aqui, que são as raízes que estão basicamente na frente desses implantes para preservar toda a estrutura de volume. E aqui as provisórias instaladas no paciente já com um pós-operatório de mais ou menos em torno de 2 dias no paciente. Olha aqui a provisória sendo instalada, ainda fica uma coisa muito parecendo agressiva, mas eu quero que vocês acompanhem comigo como que vai se comportar esse tecido. E aí quem faz bastante enxerto de conjuntivo, e sabe que EGL, né, quando a gente faz muito enxerto gengival livre, a gente muitas vezes pensa que acabou perdendo todo o tecido quando vê uma imagem como essa aqui, mas na verdade a gente sempre acaba amarelando um pouquinho desse tecido, necrosando superficialmente esse tecido, mas a gente ainda consegue ter um ganho dele na parte interna. Então veja já um resultado aqui que nós temos aqui de aproximadamente 2 semanas, se eu não me engano, aqui nesse resultado, e a gente tem esses cicatrizadores aqui, tá? Perdão, nesse aqui ainda não é o de 2 semanas, perdão, esse caso ali foi no dia que a gente instalou os provisórios. Então a gente fez a instalação dos provisórios, e aí vocês podem ver esses provisórios instalados, e a gente já começou, depois de cicatrizar esse tecido, a gente acaba começando a fazer um condicionamento de gengiva. Não imediatamente à cirurgia, nós temos que dar um tempo para o tecido responder. Então nessa imagem que vocês estão vendo aqui, nós já temos o tecido de conjuntivo que foi inserido aqui nessa região, e a gente tem aproximadamente 90 dias de trabalho de espera da osseointegração também, de 90 a 120 dias, onde nós aguardamos a maturação desse tecido, e agora nós estamos fazendo o condicionamento desse tecido, ou com resina acrílica, ou com resina fluida, e você pode ir trabalhando desse jeito para você ir melhorando. E aqui já é um segundo set de provisórios, ok, que vocês estão vendo, com melhorias da parte estética, porque vocês viram na imagem anterior, os dentes já estavam ficando muito grandes, muito alongados. Então a gente resolveu fazer um segundo set de provisório, mas mais uma vez utilizando a resina da BioCrown para esse segundo set de provisórios. Olha como eu tenho aqui, ó, essa questão da melhora do tecido. Então ainda todo trabalhando com o sistema de dentes em tamanho naturais, ou seja, a classificação de Misch PF1, e essa maturação desse tecido, que depois que eu fiz aquele condicionamento do tecido 90, 120 depois, eu entrei com esse segundo jogo de provisórios para daí dar essa melhor estética com o que eu preciso. Então o que a gente está falando aqui, pessoal? A gente está falando que eu entrei mais ou menos em torno de 4 jogos de provisório. 4 jogos de provisório, e a todo momento a gente lançou mão da utilização dos provisórios impressos para a gente ter uma redução de custo, mas não perder absolutamente na questão estética. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo impresso, esse provisório, olha a qualidade estética que nós temos desse paciente, e obviamente, sem falar a questão tecidual, é uma resina biocompatível, então é uma resina com um pouco de carga cerâmica, então você tem essa qualidade de maturação do tecido, justamente porque você está usando um material de boa qualidade. Olha numa vista de perfil, 6 meses depois, onde você vê essa maturação desse tecido, lembra do tecido de queratinizado que a gente fez nessa região e condicionou? Olha a beleza que nós temos de papila e tudo mais, tudo ainda com provisório impresso. Puxa, Alain, mas por que 6 meses depois? É porque essa é uma paciente nossa de curso, pessoal, ela não tem muitas condições de fazer os trabalhos, então ainda a gente foi fazendo as coisas e está aguardando o tempo para que pudesse fazer a conclusão, porque é uma paciente que faz os trabalhos dentro dos nossos cursos. Então, como é dentro do nosso curso, a gente tem que esperar a paciente se capitalizar para conseguir fazer. E aí no final, qual que vai ser o resultado que você vai entregar de prótese definitiva nessa paciente? Ah, eu vou entregar uma prótese definitiva com a mesma resina BioCrown impressa para trabalhos, eu não gosto do termo definitivo, mas eu gosto do termo longa duração. Então são resinas de longa duração. Você vai usar uma resina com segurança para entregar uma prótese definitiva ao paciente, se você assim o preferir, com a resina da BioCrown, com uma resina nanocerâmica. E se você quiser fazer trabalhos cerâmicos nessa paciente, que é o objetivo dessa paciente, é fazer um trabalho cerâmico. Por isso que eu disse para vocês que ela está se capitalizando. Então, se você vai fazer uma entrega de um trabalho cerâmico, já está tudo pronto.
seja para você fazer o escaneamento dessa paciente, a moldagem, né, o escaneamento, e você entregar uma prótese em cerâmica, ou você entregar uma prótese numa resina impressa com nanocerâmica, para você ter uma longa duração dessas próteses. Puxa, Alain, e se acontece de quebrar essas provisórias? O que acontece, gente? Você simplesmente imprime outro jogo para você entregar para o paciente. A questão de custo ela é muito menor se comparado com a cerâmica. Então depende do que o paciente que ele tem condições de poder pagar. Hoje essa paciente ela acabou fazendo a parte de enxertia na parte inferior também, que nós estamos reabilitando a paciente toda. Então ela está fazendo a parte de enxertia, ela fez regeneração óssea na parte inferior, então nós estamos aguardando essa paciente, porque ela ainda está em processo de cicatrização da parte inferior do enxerto ósseo que a gente fez, e ela ainda vai colocar implantes, daí vai ter que aguardar os implantes serem ósseo integrados, para a gente conseguir fazer os implantes e depois aguardar o tempo de osteointegração dos implantes, para daí a gente começar a fazer as próteses, né, definitivas, tanto de longa duração, tanto da parte superior quanto da parte inferior. Então hoje a gente já está praticamente nessa paciente com quase 2 anos e ela se apresenta lá, do mesmo jeito que vocês estão vendo com a BioCrown, que é a resina impressa que a gente utilizou, e ainda super confortável com a parte estética e com a parte funcional de mastigação, como vocês podem ver nessa imagem aí, tá? E aí, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Era uma dica clínica que eu queria comentar aqui com vocês de um caso rapidinho que a gente falou sobre essa questão de provisórios impressos no condicionamento, tanto no condicionamento gengival inicial, ou seja, no manejo dos tecidos iniciais, né, desse preparo desse paciente, como depois na provisionalização sobre implante. Então espero que você tenha gostado bastante e qualquer coisa pergunta aí pra gente que a gente vai ter o maior prazer de responder a todas as perguntas. Um grande abraço a todos.